Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Quando realizamos um trabalho específico, gradualmente desenvolvemos uma compreensão especial sobre os objetos e a linguagem que o envolve. Por conseguinte, não há nada no mundo que não possamos começar a experimentar como resultado de um hábito, mesmo sem entender previamente o objeto em particular. Porém, operamos sob uma limitação fundamental de nossa percepção e entendimento, ou seja, sentimos-nos separados do objeto percebido. Há alguém que percebe, e há um objeto percebido por esse alguém. Similarmente, existe a pessoa que compreende e, separadamente, o objeto de sua compreensão. Certo contato entre quem percebe e o objeto da percepção é necessário para que ocorra o processo da percepção. Uma ligação, algo que una a ambos, algo que tenham em comum durante a percepção. Podemos captar todo o nosso entorno somente por meio de nossa percepção. O que percebemos é considerado informação veraz e confiável. Não obstante, devido ao fato de sermos incapazes de ver tudo o que nos cerca objetivamente, assumimos que o panorama criado por nós mediante nossos sentidos é verdadeiro. Não sabemos como é o universo além de nossos sentidos, ou como pareceria para seres com um conjunto de sentidos diferentes dos nossos. Isso porque adquirimos nosso sentido da realidade do modo como percebemos o ambiente que nos cerca. Assumimos que nossos sentidos são exatos e aceitamos como verdadeiro o panorama da realidade que percebemos. Se assumirmos que nada existe no universo salvo o Criador e suas criações, poderemos dizer que o panorama e as percepções de cada um de nós são os meios pelos quais o Criador se apresenta diante de nossa consciência. Em cada etapa da elevação espiritual, este quadro se aproxima cada vez mais do verdadeiro. No final, na etapa final de elevação, podemos perceber o Criador e nada além dele. Portanto, todos os mundos, assim como tudo o que acreditamos que há fora de nós, de fato existem somente em relação a nós, isto é, em relação a quem percebe a realidade desse modo em particular. Se não percebemos o Criador ou seu domínio sobre nós neste exato momento, então se pode dizer que permanecemos na escuridão. Não obstante, não podemos determinar a ausência de sol no universo porque nossas percepções são subjetivas. Somente nós construímos a realidade dessa maneira. Porém, se nos conscientizarmos de que nossa negação do Criador e do divino domínio é puramente subjetiva e propensa a mudanças, então ainda poderemos começar nossa elevação espiritual mediante força de vontade e com a ajuda de vários textos e mestres. Além disso, ao iniciarmos nossa ascensão espiritual, possivelmente perceberemos que o Criador fez a condição de escuridão com o único propósito de nos obrigar a desenvolver a necessidade de sua ajuda, a fim de nos levar para perto dele. Na realidade, o Criador fez tais condições especificamente para aqueles indivíduos que ele deseja aproximar. Desse modo,
é importante percebermos que a elevação de um indivíduo do estado de escuridão traz deleite ao Criador, pois quanto maior for a escuridão da qual uma pessoa tenha emergido, mais claro será seu reconhecimento da grandeza do Criador e maior será seu apreço por seu novo estado espiritual. Mas mesmo na escuridão, mesmo cegos ao domínio do Criador e carentes de fé nele, ao utilizar nossa força de vontade, podemos encontrar uma saída para a escuridão, com a ajuda de um livro ou de um mestre, até que percebamos, pelo menos um raio minúsculo de luz, uma frágil percepção do Criador. Então, ao fortalecer esse raio de luz, cultivando constantes pensamentos no Criador, podemos sair da escuridão e entrar na luz, indo ainda mais além se percebermos que esses estados de escuridão são necessários para o avanço espiritual e até desejáveis e enviados a nós pelo próprio Criador, então eles serão bem-vindos. Reconheceremos que o Criador nos ofereceu o presente de perceber sombras ou a escuridão absoluta, a fim de que possamos buscar a fonte de luz. Porém, se não aproveitarmos a oportunidade de convergir com a luz, então o Criador se ocultará de nós por completo. A escuridão absoluta prevalecerá, trazendo consigo a sensação de ausência do Criador e de seu domínio. Depois, não entenderemos mais como e por que as metas espirituais foram contempladas e como a realidade e a razão pessoal poderiam ter sido ignoradas. Essa escuridão absoluta continuará até que o Criador faça brilhar em nós um sutil raio de luz. Os desejos de uma pessoa, como dissemos, chamam-se vasos, os quais podem ser de luz espiritual ou prazer. Porém, em essência, os desejos de uma pessoa devem ser similares às qualidades da luz espiritual. Do contrário, a luz não poderá penetrar a pessoa, segundo a lei de equivalência da forma dos objetos espirituais. A atividade dos objetos espirituais, sejam próximos ou distantes, ou se fundindo e se unificando, sempre se baseia no princípio de semelhança das propriedades. O Criador conferirá a uma pessoa o que esta deseja, voltar ao Criador. Portanto, o coração de uma pessoa, que é seu vaso, será preenchido com a percepção do Criador no mesmo grau em que o egoísmo foi expulso. Isso está de acordo com a lei da equivalência das qualidades entre a luz e o vaso. Podemos, de fato, dar início à nossa ascensão espiritual a partir de qualquer condição na qual nos encontrarmos. Simplesmente devemos perceber que de todas as condições possíveis, variando da mais alta até a mais baixa, o Criador escolheu a situação na qual estamos atualmente como a melhor para começar no caminho do avanço espiritual. Portanto, não pode haver outro esquema mental, emocional ou de circunstâncias externas mais apropriado ou benéfico para nosso progresso do que as circunstâncias nas quais nos encontramos, embora pareçam deprimentes ou nada esperançosas. Ao percebermos isso, podemos nos regozijar com a oportunidade de pedir ajuda ao Criador e de agradecer, mesmo estando na mais desgraçada das situações. Algo é catalogado de espiritual se for eterno e, portanto, não desaparecerá do universo, mesmo depois de alcançar a meta definitiva. Por outro lado, o egoísmo, todos os desejos originais natos e a essência do ser humano é considerado meramente material, já que, uma vez corrigido, desaparece. Nossa essência permanece até o fim da correção, quando apenas a forma muda. Se nossos desejos forem corrigidos e se tornarem altruístas, ainda assim, nossas qualidades negativas natas nos impedirão de compreender o Criador.
A existência de um lugar espiritual não está relacionada com nenhum espaço atual. Todos os que alcançam esse estado, depois de corrigir suas qualidades espirituais, podem ver e perceber as mesmas coisas. A escada do Criador abarca 125 níveis. Estes dividem-se de maneira uniforme entre 5 mundos espirituais, que são os mundos de Adam Kadmon, Atzlut, Beriá, Yetzirah e Jassiriá. Cada nível provê uma percepção diferente do Criador, dependendo de suas propriedades em particular. Por conseguinte, quem adquiriu as propriedades de um nível específico vê a Cabala e o Criador de uma maneira completamente nova. Quem atinge um nível específico do mundo espiritual recebe a mesma percepção que todas as demais pessoas no mesmo nível que o seu. Quando os cabalistas disseram, assim disse Abraão a Isaque, significa que eles se encontravam no mesmo nível que Abraão. Assim, entenderam como Abraão respondeu a Isaque, pois, em seu estado espiritual, eram como Abraão. No transcurso de sua vida, o cabalista rabino Yeshuda Aslag alcançou todos os 125 níveis. Desse lugar elevado, ele ditou a Cabala, que podemos desfrutar nesta geração. Desse nível, escreveu seu comentário sobre o Zohar, a obra-prima da Cabala. Cada um dos 125 níveis existe objetivamente. Todos aqueles que percebem cada um deles veem as mesmas coisas, tal como todos os que habitam nosso mundo veem as mesmas cercanias se estão no mesmo lugar. Assim que conseguirmos o mais ínfimo desejo altruísta, poderemos embarcar em um caminho de ascensões e descensões espirituais. Em um momento, estaremos dispostos a nos anular completamente mediante o Criador. Mas no momento seguinte, isso nem nos passará pela cabeça. De repente, a ideia de uma elevação espiritual se tornará absolutamente alheia a nós e será extraída de nossas mentes. É igual à maneira como uma mãe ensina seu filho a caminhar. Ela o leva pela mão para que sinta seu apoio e depois retira-se subitamente, deixando-o ir. Quando a criança se sente totalmente abandonada e carente de apoio, vê-se obrigada a dar um passo em direção à mãe. Somente desse modo pode aprender a andar de maneira independente. Por conseguinte, embora pareça que o Criador nos abandonou subitamente, na realidade ele está esperando que tomemos a iniciativa. Diz-se que o mundo superior encontra-se em um estado de repouso absoluto. A palavra repouso, no mundo espiritual, significa que não há mudanças no desejo. O desejo de conferir o bem nunca muda. Todos os atos e movimentos, tanto em nosso mundo emocional interno egoísta, quanto no mundo espiritual altruísta, têm a ver com a substituição de um desejo anterior por um novo. Se tal mudança não ocorresse, então nada de novo teria sucedido e não se produziria nenhum avanço. Isso se aplica mesmo quando o desejo original persistente é vívido e muito intenso, sem dar paz ao indivíduo. Mas, se o desejo for invariável e consistente, então não haverá nenhum movimento. Nesse sentido, quando se diz que a luz superior está em um estado de repouso absoluto, significa que a vontade do Criador de nos beneficiar é firme e constante. Encontramo-nos no mar da luz, mas esse ponto em nós, ao qual chamamos nosso eu, está coberto por uma carapaça de egoísmo. Nesse estado, somos incapazes de desfrutar a luz e simplesmente permanecemos flutuando. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.